As Rosas Azuis. Parte 3. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 6 da manhã. 9 homens e mulheres sentaram-se em volta de uma mesa circular. Os chefes das 8 divisões da 8 dedos estavam lá, mas não se olhavam. Nem estudaram os documentos em suas mãos ou falaram com os lacaios que esperavam ordens atrás deles. Não parecia que eram da mesma organização. O humor ainda não estava explosivo, mas a cautela deles contra inimigos em potencial era bastante óbvia. Todavia, isso era o estado normal das coisas. Embora compartilhassem relações simbólicas, muitas vezes se atritavam quando surgia conflito de interesses, nunca realmente cooperando plenamente com seus colegas. A divisão de drogas era o principal exemplo, lidando com todos os aspectos da produção, processamento e tráfico por conta própria. A divisão de contrabando, assim como as demais, não levantaria um dedo para ajudá-los. Mesmo não se opondo abertamente, era comum que tentassem atrapalhar os outros nos bastidores. Essas rusgas, que não faziam bem à organização, se originaram do fato de que no passado haviam sido de facções criminosas rivais. E o único motivo para esses vice-reis do tráfico se reunirem em dias específicos para as reuniões de chefes foi porque não o fazer seria desvantajoso. Em outras palavras, não participar dessas reuniões poderia ser interpretado como um sinal de traição, e as partes ausentes seriam marcadas para a eliminação. Portanto, mesmo aquelas pessoas que não costumavam vir à capital real fariam isso apenas para essas reuniões. Mesmo aquelas pessoas que normalmente passavam seus dias se escondendo viriam dar as caras aqui. Mesmo aqueles que tinham tanto medo de assassinato que se cercavam de guardas o fariam. Havia um número limitado de pessoas permitidas em cada reunião, e cada um dos participantes trouxe 2 de seus melhores homens de suas próprias divisões, claro, além de si mesmos. No entanto, uma pessoa era uma exceção a isso. Já que todos estão aqui, vamos começar a reunião habitual. Enquanto a voz masculina falava, as pessoas reunidas voltaram para seus lugares e suas cadeiras rangeram. O palestrante foi o anfitrião deste evento, o coordenador da 8 dedos. Este homem, que parecia estar em seus 50 anos, usava um símbolo sagrado do deus da água em um colar e tinha um rosto compassivo. Ele não parecia nada como um habitante do submundo. Há vários assuntos que precisam de discussão, e o primeiro deles é: Ilma. Oi. A pessoa que respondeu foi uma mulher de pele clara. A pele era tão pálida que quase parecia doentia e suas roupas também eram brancas. Ela segurava um kiseru emitindo fumaça roxa em uma das mãos. Uma tatuagem de víbora serpenteava a mão em direção ao ombro. Seu batom era o mesmo roxo que a fumaça. Em sua roupa diáfana, ela era a própria imagem de uma prostituta de alta classe, a atmosfera que a rodeava completava sua imagem. Uá! Ela bocejou de uma maneira exagerada e disse: Não poderíamos ter começado a reunião mais cedo? Ouvi dizer que suas plantações de drogas foram atacadas por alguém, é verídico? Sim, foi um vilarejo que estávamos usando para produção. Me custou uma boa quantia. Podemos precisar limitar o fornecimento de drogas. Alguma ideia de quem pode estar por trás disso? Não. Mas devido ao modo como foi feito, não é difícil adivinhar o responsável. Qual cor? Essa pergunta foi suficiente para todos os presentes entenderem. Não encontramos pistas. Fui informada recentemente do ataque. Não tive tempo para descobrir mais. Faz sentido. Atenção a todos, quem souber de algo, por favor, levante a mão. Não houve resposta. Ninguém sabia ou ninguém queria compartilhar o que sabiam. Então, a seguir. Ei! Uma voz baixa foi ouvida. Era uma voz masculina e escondia um poder incrível em suas profundezas. Todos os olhos se voltaram para a fonte dessa voz. O orador era um homem careca cujo rosto estava parcialmente coberto por uma tatuagem de animal. No entanto, cada parte de seu corpo era imensa. Sua estrutura muscular era evidente até mesmo através de suas roupas, e seus olhos frios esculpiam a imagem de um guerreiro. Todos os outros chefes de divisão tinham trazido guardas, mas só ele não tinha ninguém. Isso foi apenas sensato. Que sentido tinha em trazer um grupo de pessoas inúteis? O homem olhou para Ilma, chefe da divisão de drogas. Não, ele provavelmente não estava olhando.
Só que suas pupilas finas pareciam estar fazendo isso. O guarda atrás dela perdeu a calma por um momento e sua respiração se tornou caótica. Foi uma reação nascida de saber exatamente o quão forte tal homem era. Afinal, esse homem era um monstro. Ele não teria problema algum em abater todos nesta sala. Por que não me contratar? Acha mesmo que essas maricas na sua folha de pagamento podem te proteger de alguma coisa? Seu nome era Zero. Ele era o gerente da divisão de segurança, que lidava com tudo, desde simples guarda-costas até escoltar nobres. Ele era famoso por sua proeza de batalha, que excedia em muito a de qualquer outro membro da Oito Dedos. E a resposta à sua proposta foi: não há necessidade. Além do mais, não posso revelar a localização das minhas bases para os outros. Foi uma rejeição firme. Esse foi o fim de tudo. Zero fechou os olhos, como se tivesse perdido o interesse. Isso fez com que ele se assemelhasse a uma pedra. Isso seria ótimo. Aceito sua proposta em nome dela. O orador era um homem esguio. Ele parecia flácido e fraco, em contraste com Zero. Zero, quero contratar seu pessoal. Oh, que inusitado, Cocodol. Você pode pagar? Se alguém considerasse que os negócios da Ilma, o tráfico de drogas, estariam crescendo, então o campo desse homem, o tráfico de escravos, estava declinando a cada dia. Isso porque a princesa dourada tornara ilegal a escravidão e, como resultado, ele teve que ir à clandestinidade com seus negócios. Mas é claro, Zero. E, se possível, gostaria de contratar alguém no nível dos 6 braços, o melhor dos melhores. Zero abriu os olhos novamente, como se seu interesse fosse reacendido. Ele não foi o único que ficou surpreso. Quase todos os presentes estavam com o mesmo pensamento. O nome dos 6 braços veio do irmão do deus dos ladrões, que tinha 6 braços. Esse nome se referia aos lutadores mais fortes da divisão de segurança. Claro, o seu melhor homem era Zero, mas os outros 5 tinham destreza que rivalizava com a dele. Havia rumores de que um deles poderia cortar o tecido do espaço, outro poderia controlar ilusões e que um deles era até mesmo um poderoso Lich ancião. Se Gazef Stronov, ou Aventureiros de Rank Adamantite, era considerado o guerreiro mais poderoso da sociedade formal, então os membros dos 6 braços eram os maiores assassinos do submundo. Contratar alguém assim só poderia significar uma coisa. Se meteu em grandes problemas, acertei? Pode relaxar. Meus subordinados mais fortes protegerão seus ativos. Perdoe o inconveniente. Houve problemas com uma mulher que deveria ser eliminada. Talvez isso possa ser uma reação exagerada, mas se aquele lugar cair, minha vida será um inferno. Ah, sim, discutiremos as taxas mais tarde. Claro. Você pode mandar seu homem logo após o término da reunião? Há algo que eu gostaria que ele fizesse imediatamente. Sem problemas. Eu trouxe alguém comigo. O emprestarei a você. Então, no próximo tópico. Em relação ao mais novo aventureiro, Momon da Escuridão, classificado com Adamantite, algum de vocês sabe algo dele, ou sabem de alguém que fez alguma proposta para ele?